Quarta dica, alavancagem financeira inteligente. Inteligente. É, Porque pode ser se a gente falar só alavancagem financeira, o cara desse podcast e ele já vai pedir dinheiro pro agiota, exato. né? E não é por esse o caminho. Existem estratégias inteligentes para cada momento do mercado. Para um momento com taxa básica de juros baixa, bem reduzida, uma Selic a 2%, como aconteceu, que provavelmente a gente não vai ver tão fácil novamente. Saudades. E tá tudo bem, até porque aquilo ali nos trouxe uma inflação muito grande, então não é saudável, né, pro padrão do Brasil. 6, 7% ali, olha, o Brasilzão vai bem. É o mais ou menos o percentual que faz sentido para o nosso país. Agora, quando ela está muito alta, você já tem alguns limitantes, fatores limitantes para conseguir crédito. Uhum. Um deles é o próprio acesso ao crédito de investidores. Você tem maior dificuldade, né? A taxa de juros está com 13%, 14%, o investidor ele começa a fazer um pouco mais de conta. Pô, eu vou ter 15% aqui na minha renda fixa e se eu fizer um investimento em parceria com o incorporador, eu vou ganhar 20%. Pô, ainda assim é uma diferença, é 33% a mais. Mas ele já pondera esse risco por ter ali o dinheiro disponível para ele. Até porque 15% nunca é líquido, tem imposto de renda, tem um monte de coisa em cima, então, e os 20% ao menos que é o que a gente paga para investidores, é líquido, né? Mas tem essa possibilidade e essa é uma forma de você ter acesso ao empreendimento, através da alavancagem financeira de forma inteligente, você tem acesso a empreendimentos que você não teria sozinho. Por exemplo, nós estamos fazendo uma casa aí que vai ser vendida por 8 milhões e meio. E nós vamos fazer uma captação de recursos com investidores, estamos fazendo, inclusive, de 3 milhões de reais. É interessante para o investidor, porque ele vai ter um retorno muito acima da média nesse empreendimento. Inclusive, a gente está captando ainda cota de 100 mil reais. Quem tiver interesse, fica à vontade para nos chamar no direct do Instagram lá. E, além disso, é um retorno tão bom para o investidor e é um retorno muito bom para nós também, para Domus. Que a gente vai ter um lucro líquido estimado em torno de 1,5 milhão nesse empreendimento. Poxa, o Léo não teria condições a Domus não teria condições de executar um empreendimento desse, somente com caixa próprio. Não teria condições, porque a gente está alavancado com outros empreendimentos, a gente não teria condições. Então a gente teria que abortar um produto desse. Mas dessa forma a gente tem acesso a ele e ganha metade do lucro, mais ou menos metade do lucro. E que vale muito a pena. Sim. Então, tem acesso ao empreendimento que você não teria se você trabalhar só com recursos próprios. Sim. Hoje, falando dessa alavancagem financeira inteligente, trabalhar com recursos de financiamento na pessoa física está muito interessante e vai continuar interessante também. O ponto é que você deve olhar para a análise da demanda. Você tem que analisar. De nada adianta você construir, conseguir viabilizar, fazer um financiamento, mas você construir num lugar onde tem muito produto para venda, onde tem um desequilíbrio entre oferta e demanda. Até porque o maior risco é a liquidez, né? É a liquidez, exato. Mas é um modelo muito seguro de se alavancar. Você consegue se alavancar expondo pouquíssimo caixa próprio, pagando uma taxa de juros muito baixa, onde você consegue, em muitos casos, ter um retorno sobre o custo total do empreendimento de 30%, 35%, 40%, 45%. Ou seja, se custou R$1 milhão, sobrar aí na conta R$400 mil, por exemplo. Você consegue chegar até a um retorno disso. E você consegue ter uma diminuição da tua exposição de caixa através dessa modalidade, pagando uns juros de talvez 10% ao ano. Então você teve um retorno sobre o investimento de quase 40%, com uma exposição de 10%, com um custo do capital de 10%. Você teve 30% de lucro, 30% de retorno sobre o investimento líquido na conta. Então é uma forma inteligente de se alavancar. Nós não estaríamos onde estamos na Domus se não fosse através das alavancagens financeiras. Aliás, a gente nem existiria, simples assim, não existiria. Porque quando eu comecei com R$5 mil emprestados. Eu não teria condições nem de viabilizar o primeiro empreendimento. Minha família não teria condições de colocar dinheiro. Não teria como eu começar. Sim.
O que me deu possibilidades de começar e de ganhar o primeiro dinheirinho para reinvestir, para fazer a coisa acontecer, foi a alavancagem financeira. Foi se alavancar com investidores no começo, até hoje, e também agora utilizando recursos de banco, em virtude que agora o banco já reconhece o Prolabore, imposto de renda, já como um valor considerável para poder liberar financiamento. Na época nem isso não tinha. Né? Então é inteligente se alavancar financeiramente, seja com investidores, seja financiamento, seja permuta, menos agiota, porque você vai ter acesso a empreendimentos que você não teria sozinho. Sim.